Boa tarde, boa tarde. Para você que ficou esperando a nossa coluna, porque eu dei um spoiler no comecinho do programa falando que ela trazia um ponto do programa passado, né? No programa passado eu falei sobre a gente não reclamar e não murmurar na frente das crianças, né? Para que elas não perdessem a esperança, né? Já não basta a gente estar desesperançoso, as crianças também não precisavam estar. Então hoje o tema da coluna, e vocês vão entender no decorrer que ela aconteça, é a ilusão do sucesso fácil e a inércia de uma geração mimada, certo? Esse é o nosso tema. A gente vive em uma era marcada pela instantaneidade. As respostas, elas estão a um toque de distância. O entretenimento nunca está ausente. E as redes sociais, elas exibem 24 horas por dia uma narrativa de vida perfeita e sucesso rápido. E é nesse cenário que boa parte da nossa juventude cresce, acreditando que alcançar objetivos, conquistar os sonhos e ser feliz não requer esforço. Com parentes, todos precisam ser felizes urgentemente, né? Quando a gente percorre esse cenário, a gente vê que isso não é isolado. Eles pensam assim, para que eu vou percorrer um caminho longo, muitas vezes árduo, se já tem muita gente no topo, todos estão no topo, e não parece que percorreram esse caminho. Então é fácil rotular essas crianças, esses adolescentes como fúteis, mimados, mas a gente precisa pensar que eles ainda estão formando suas personalidades e seu senso de responsabilidade. A gente precisa pensar na origem desse problema. E a gente está diante de um problema coletivo. Não adianta você achar que dentro da sua casa você cria seu filho da melhor forma. Você leva seu filho para a igreja, você leva seu filho para a escola, você cria, você educa, você faz ali e tá tudo certo. Não, você não pode ser egoísta a esse ponto. Porque com quem que ele vai casar? Com quem que ele vai conviver no trabalho, na escola? Quem vai ser o entorno do seu filho? E aí a gente precisa pensar de uma forma mais coletiva. Vamos colocar os papéis de cada um. Vamos falar um pouquinho dos pais. Os pais, eles precisam proteger na medida certa. Ele precisa permitir que o filho passe por desconforto, enfrente barreiras e lide com erro e frustração. Quando a gente proporciona muita zona de conforto, a criança ela não sabe lidar com o esforço para alcançar os seus objetivos e muito rapidamente elas vão desistir dos seus objetivos. A ilusão do sucesso fácil nas redes sociais é uma realidade. O impacto das redes sociais na mente dos jovens tem sido assustador. Todos querem aquelas vidas magníficas que aparecem ali. Só que, às vezes, aquela vida que aparece ali, ela não teve realmente uma dificuldade muito grande. Foi um vídeo que apareceu, que viralizou, mas aquela pessoa chora, sofre, fica triste. Ou teve realmente um espaço grande a galgar, chegar ali, mas as crianças e os jovens, eles não enxergam isso. Eles só querem a parte boa. E aí eu quero deixar aqui uma frase que eu sempre disse. Eu tenho 2 filhos, 14 e 18 anos. E duas frases eu falava para os meus, sempre, até hoje, continuo falando, e eu queria deixar aqui como inspiração. Você não é especial, meu amor. Você é especial para mim. Você é especial para o seu pai. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é especial para Deus. Para mim e para o seu pai. Quando você passar ali da porta que você chegar na rua, você é mais um na feira do grudo. Era assim que eu dizia para os meus, ainda digo, né? E o mundo não lhe deve nada. Se você não correr atrás, se você não for buscar, se você não quiser de verdade, o mundo não lhe deve nada. Então, você não é especial, a não ser para mim e para seu pai, e o mundo não lhe deve nada. Eram frases que eu sempre deixava registrada. A educação, ela pode sim transformar as mentalidades. É preciso ensinar sobre ser paciente, esforçado e perseverante. As escolas, elas não deveriam premiar uma equipe inteira. Todo mundo jogou xadrez e todo mundo ganha a medalha de ouro. Então, adianta a gente ficar reclamando que as crianças não conseguem ir atrás, não sabem, não buscam. E, por outro lado, a escola fomenta isso. Não, você não precisa se esforçar, porque você vai ter a medalha de ouro no final. Então, a gente precisa entender onde é que está o contrassenso. Onde é que a gente está sendo tão paradoxal dessa forma. Aí você quer que a criança faça alguma coisa que, no fim, você nunca ensinou para ela. A gente precisa entender que a gente precisa dar armas e a gente precisa dar ferramentas para as crianças. É preciso unir forças e caminhar para um alvo seguro. As crianças, elas são vítimas. E nós, pais, nós somos grandes agentes nessa história. A gente pode transformar ou a gente pode ficar inerte. O tema da coluna é que eles são inertes, né? Mas será que a gente também não está sendo? Eles são inertes porque já aprenderam de alguma forma com as ferramentas que a gente passa para eles? Eu queria deixar reflexão e eu queria aproveitar e dar uma dica de livro. Um livro lançado em 2015 por um psiquiatra, jornalista também, chamado Theodore Dalrymple. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. O nome do livro é Podres de Mimados.
As consequências do sentimentalismo tóxico. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, eu aconselho fortemente para pais e professores. Ele fala sobre um romantismo que entrou nessa geração e que fez muito estrago. O romantismo, o romântico mesmo, e o romantismo que alivia muitas das obrigações que as pessoas deveriam buscar e ir atrás. Ele faz uma reflexão crítica sobre os comportamentos do comodismo e de como a sociedade contemporânea contribui para a criação de uma geração de indivíduos excessivamente dependentes, irresponsáveis e carentes de valores basilares como esforço, disciplina e solidariedade. Ele critica basicamente o Estado assistencialista, a idolatria de prazeres imediatos e o declínio de valores como respeito, esforço e moralidade. Ele diz que esses valores são rapidamente substituídos por reclamações e vitimismo. Então, eu quero deixar essa reflexão para que a gente pense o que é que a gente faz para piorar a situação. O seu filho está crescendo nessa geração. Ele não vai conseguir sair ileso. 100% de costumes, de consequências da geração, alguma coisa da geração ele vai levar. Eu espero só que você minimize isso, peça a misericórdia de Deus e faça com que seu filho transcenda. Eu sempre falo isso aqui. A gente precisa transcender, a gente precisa sair do que é tangível, a gente precisa realmente clamar por misericórdia, porque tá muito difícil. Mas se você fizer a sua parte, tem grande chance de que as coisas não deem tão erradas assim.